Para você viver melhor, organismos menores, com Roger Vilaverde. Olá pessoal, estamos de volta e hoje a gente finalmente fechamos aí o nosso curso, o curso de flexibilidade metabólica, um curso de metabolismo básico. A gente entende que nossa saúde, nossa qualidade de vida está atrelada dentro de um tripé de 3 M's, onde um é o movimento, que basicamente é o cardio e os exercícios de musculação, o M de mente, que basicamente é evitar o burnout e evitar o estresse crônico e evitar adoecer dos problemas mentais. E sobre esse M, que é o M de metabolismo, a gente busca ter boa flexibilidade metabólica, fazer com que o nosso metabolismo queime gordura, principalmente se essa gordura visceral que está ao redor dos órgãos e nos adoece, principalmente quando ela se localiza no fígado e no pâncreas. O episódio de hoje é o número 4, cada episódio tem cerca de 15 minutos, é um curso de metabolismo básico, de flexibilidade metabólica. Se a gente entender o básico e fazer o básico bem feito, a gente vai atingir boa saúde metabólica. E hoje a gente, vamos resumir que já olhamos aqui para o copo, olhamos para o prato, ou seja, no copo nós vimos a frutose líquida e o álcool como diabinhos, como eu diria, metabólicos, e no prato nós olhamos para o amido que está presente nos alimentos ultraprocessados, muito calórico e praticamente o mesmo açúcar disfarçado na forma de farinha. E hoje eu vou falar de uma janela, que é a janela da pausa, é um descanso que a gente dá para esse fígado. Vou falar de desjejum. E a palavra significa que nós temos jejum, que é uma privação, sacrifício, aquela coisa de religião ou de moda, né? Mas repara comigo, a palavra que você usa todo santo dia, sem pensar, já diz tudo. Desjejum. Ao tomar o café da manhã, você fala, eu vou fazer o meu desjejum, eu vou deixar de fazer jejum, romper o jejum. E o americano, a mesma coisa, ele fala breakfast. Fast quer dizer jejum em inglês. E to break, né, quebrar, e o breakfast é quebra do jejum, ou seja, a língua sabe disso há século, a gente aqui esqueceu. E não é ficar sobre dias sem comer, é sobre dar um descanso para a refinaria, dar uma pausa para o seu fígado e o seu pâncreas respirarem. E quando você dá essa pausa, a insulina baixa, o glucagon aparece e a gordura estocada começa a ser acessada. Eu falei sobre isso nos outros episódios. Se você está chegando aqui ao 4º episódio, você digita aí no seu buscador, seja Spotify, seja o próprio Google, seja o Substack, seja o YouTube ou o Apple Podcast, Organismos Menores. Eu sou autor de um livro intitulado Organismos Menores Vivem Mais, a bússola da longevidade humana. E falar sobre saúde metabólica, sobre flexibilidade metabólica, sobre fígado sem gordura, sobre pâncreas sem gordura, é falar sobre longevidade, falar sobre evitar o adoecimento no mundo contemporâneo, onde o excesso de açúcares, seja na forma de amido, seja na forma de frutose líquida, na forma de álcool, na forma do próprio açúcar de mesa mesmo, adoece a gente. Bom, mas vamos lá. Pensa na manhã do exame de sangue. Você acorda, não toma café, não come nada, sai da cama em jejum e chega lá no laboratório e está todo mundo ali na mesma situação. A fila inteira em jejum e ninguém chama aquilo de jejum. Ninguém acha que está de dieta, ninguém acha que está sofrendo. É só o que o exame pede, né? O que o laboratório pede é 8, 12 horas, é o mesmo intervalo. A diferença é o nome que a gente dá, falar que você está de jejum. E tem gente que fica até agoniado
com isso, né? Fala assim, nossa, eu vou ter que fazer jejum de 12 horas amanhã. Porque você tem que ficar em jejum, porque comida chegando, esses valores vão mudar. Ou seja, a própria medicina reconhece que existe um estado de repouso metabólico e faz questão de medir a gente naquele estado. Se você janta às 8 da noite e toma café às 8 da manhã, já são 12 horas, não tem mística nenhuma. E a janela mais ordinária que existe. Você provavelmente já faz sem chamar de nada, tá? Ou seja, se você faz a sua última refeição às 8 e faz a sua primeira às 8, você ficou de jejum 12 horas. Quer dizer, você ficou sem comer 12 horas. Você deu uma pausa para o seu pâncreas, para o seu fígado. E isso era para ser diário, isso não era para ser só no dia que você vai fazer exame de sangue. É uma coisa tão simples que deveria ser diária. Mas, vamos lá. E o que acontece nessa pausa aí de 12 horas, sem entrada de nenhum tipo de alimento? O corpo, ele começa a tirar lá do tanque de reserva gordura e faz também a manutenção interna. Ele arruma a casa, que só dá para fazer quando a linha de produção para. Ou seja, como é que você vai continuar limpando o seu fígado, o seu pâncreas, se você continua ingerindo açúcar sem parar, né? Então, essa pausa é justamente para isso. E ela conecta com o episódio do conceito. Sem pausa, o tanque grande nunca é acessado. O tanque grande que eu falei é o tanque de gordura. A pausa é o que vira a chave desse motor flex que você tem. Ela é que faz você queimar a gordura. É como se você estacionar o carro, desligar o motor e desse uma folga para o sistema elétrico. Se você nunca desliga o carro, o sistema nunca descansa. Se você nunca para de comer, a refinaria nunca descansa. E o mais bonito disso tudo, esse jejum de 12 horas, não é uma invenção moderna. Ele é o ritmo natural do corpo humano. É o que a gente fazia antes da geladeira, antes do supermercado, antes do delivery 24 horas. Só que a gente está esquecendo disso no contemporâneo. No meu caso, eu falo por mim, e não pode não servir para você, mas respeitar essas janelas, isso me trouxe muitas coisas concretas, tá? Algumas coisas concretas. Quando eu passei a ficar 12 horas sem me alimentar, eu notei uma clareza mental. O peso ficou mais fácil de regular, a minha glicemia ficou mais comportada, meu pré-diabetes cessou, regrediu, ou está em remissão, digamos, não sou mais pré-diabético, ou não estou mais pré-diabético. E o mais curioso de tudo é comendo comida de verdade. Como eu disse antes, o que é comida de verdade? Comida que alimenta o seu intestino, comida que a sua avó reconhece como comida. E comendo esse tipo de comida, você sente menos fome. Por quê? Porque o corpo finalmente aprende a acessar a reserva de gordura. E como ele não fica mais pedindo comida ou açúcar a cada 3 horas, ele usa a gordura que já tinha. Isso conversa diretamente com as pesquisas lá do inglês chamado Roy Taylor, que eu mencionei no início do minicurso. E ele mostrou que perder gordura visceral, a gordura do fígado e do pâncreas, é o que realmente desengata o metabolismo. É a pausa, esse jejum fisiológico, é a ferramenta mais simples para fazer isso. Eu falo fisiológico, que você se alimenta numa janela de 12 horas, procure fazer aí 3 refeições, evitar de toda hora estar ingerindo amido. E não é sobre passar fome, é sobre alinhar o seu ritmo com o ritmo do seu corpo. É sobre entender que a pausa não é um castigo, ela é um descanso. Pense nisso, pense que você deixou de comer para dar essa trégua para o seu fígado e para o seu pâncreas. Quando você começa a dar essa trégua, você melhora a sua resistência insulínica.
E aí a gente fecha a escada inteira para você sentir que fez um curso. Primeiro conceito, né, que o metabolismo é a terceira perna, essa flexibilidade. Depois desse conceito, dessa perna ser importante para a sua saúde, eu falei sobre o copo, que seria os carboidratos líquidos e muito refinados, que trazem muitos problemas para o seu metabolismo, como a frutose líquida, não a frutose das frutas, que fique bem claro isso. Depois, o carboidrato refinado no seu prato, que é o pão de queijo, é o salgadinho, é o floquinho de milho, é a barrinha de cereal. E agora, esse último episódio, eu falo sobre pausa. E, resumindo, os 3 M's de boa saúde, de boa qualidade de vida, de longevidade: mente, movimento, metabolismo. O tripé só para de balançar quando as 3 pernas estão no chão. E a perna que a gente mais esquece é justamente a que trabalha calada. Não é sobre acelerar, é sobre alternar. Como eu disse, não queira acelerar o seu metabolismo. Pisar no acelerador, o carro pode até andar mais, mas o motor falha mais cedo. É sobre comer menos, é sobre dar espaço, e não é sobre força de vontade, é sobre entender o mecanismo. Tem quem queira subir mais um degrau, estender essa janela aí de sem se alimentar para 16 horas ou até mais, passar dias sem comer. Isso é conversa para outro dia, conversa para, eu diria que é um curso avançado de metabolismo. Tem muito benefício passar mais de 16 horas, 24 horas sem se alimentar, porque você ativa um processo de autofagia, onde o seu corpo se desfaz de células disfuncionais, células envelhecidas, de certa forma comendo essas próprias células, mas e também usando até mais gordura nesse processo, queimando realmente a gordura que você tem estocada. Mas eu diria que não vai ser o tema desse nosso pequeno entendimento metabólico. O que eu queria hoje era só te devolver uma palavra para que você já dizia sem reparar: desjejum. Agora, toda vez que você disser desjejum, vai lembrar que a pausa já estava ali, no des. Né? É o descanso que você faz quando está em jejum. Quando você faz o seu desjejum, você quebra o jejum. E é uma coisa que você faz até sem perceber e que hoje pegou um hype, pegou uma moda, está todo mundo falando em jejum, todo mundo falando em jejum intermitente, e o básico, como eu já disse nos outros episódios, o básico bem feito entrega 80% dos resultados. E o básico bem feito de pausa alimentar são 12 horas, tá? Ficar 12 horas sem se alimentar, inclusive, vai favorecer um melhor sono. Para dormir melhor, a gente deveria estar aí 2 a 3 horas de jejum, né? Sem se alimentar. O sono consome energia. As células da glia se encolhem e ocorre a lavagem do cérebro, os resíduos de sujeira de reações químicas cerebrais são dispersados, são limpos de forma mecânica com a passagem do líquido cefalorraquidiano. E para que essa limpeza linfática, no caso, que a gente chama, ocorra, o sistema metabólico, pâncreas e fígado, tem que estar também quietinho. Esse foi o 4º e último episódio desse mini curso de flexibilidade metabólica, queima de gordura, principalmente a gordura hepática e pancreática, para melhorar o seu metabolismo. Isso é sobre como o corpo queima gordura. Se você chegou agora e está querendo assistir os outros episódios, procure Organismos Menores no Substack, no Spotify, no Apple, no YouTube, e ouça os 4 na ordem correta. Cada um segura o próximo.
E também procure por Roger Vilaverde, você vai encontrar alguma coisa do livro que eu escrevi. Muito obrigado.